Eu vou vencer e você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para nós receber a nossa preletora nessa tarde. É a primeira palestra. A irmã Valquíria. Chega para cá, irmã Valquíria, aqui pertinho. Vocês estão felizes com a presença dela aqui hoje? Amém. Então o microfone agora é dela. A paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Estou muito feliz em poder retornar aqui a Salvador, a esta terra maravilhosa e, acima de tudo, a essa casa do Senhor, e poder encontrar vocês, meninas aqui, que estão lindas, viu? Estão de parabéns. Pastora, a senhora conseguiu uniformizar todas. Isso é lindo. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Valdomiro, a sua digníssima esposa, irmã Lourdes, muito obrigada, ao pastor Samuel e todas as irmãs, a todas vocês, por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com vocês. Me foi passado um tema e eu quero estar com vocês lendo a palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 25. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Eu falo e vocês repetem, pode ser? De tudo que deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Irmãs, eu estava vendo lá e o tema dizia assim: a missão da igreja é evangelizar e discipular. E aí me foi dado um tema mais específico: cuida do seu coração. E minhas queridas, olhando esse tema, me veio à mente, e é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Como vamos evangelizar e discipular se nós não estivermos bem? A palavra de Deus diz, como nós acabamos de ler, guarda bem o seu coração. Eu tenho observado que nós mulheres, e trabalhando com mulheres, atendendo mulheres na igreja e no consultório, e ministrando a palavra de Deus, eu tenho percebido que muitas mulheres andam em conflitos. E também nós vivemos num mundo hoje, onde hoje nós como mulheres acabamos sendo cobradas. Um mundo cheio de cobrança. Antigamente, as mulheres, elas tinham os afazeres da casa, elas cuidavam dos seus filhos, e vinham para a igreja, e se resumia a isso. Pois hoje nós estamos vivendo uma outra época, em que muitas mulheres não têm a oportunidade de ficar só na casa, e acabam fazendo outras atividades. E nós exercemos diversos papéis. E exercer diversos papéis não é tarefa fácil. Muito pelo contrário, é uma tarefa difícil. Porque a gente fica, muitas das vezes, sobrecarregadas. E muito mais do que as cobranças externas que o mundo nos faz, dos nossos papéis como mulher,
o nosso papel como esposa, o nosso papel como profissional, o nosso papel como serva do Senhor. Tem-se as cobranças externas, aquelas que a gente recebe de quem olha para a gente, de quem convive com a gente. Mas eu estou aqui nessa tarde para conversar um pouco com vocês sobre as cobranças internas, aquela que nós temos com nós mesmas. Porque o marido pode nos cobrar, o nosso trabalho, o nosso patrão, onde quer que nós estejamos. São muitas as cobranças, mas a pior cobrança é aquela interna. É como que nós nos vemos, como que nós nos sentimos. E tudo isso tem a ver com as nossas emoções. E as nossas emoções começam através dos nossos sentimentos. E os sentimentos e as emoções, na verdade, eles estão ligados. E tudo começa na nossa mente. Se nós tivermos uma mente saudável, nós vamos viver com as nossas emoções de uma forma mais tranquila e saudável. Porém, se a nossa mente estiver agitada, se nós estivermos angustiadas, o que vai acontecer? Nós vamos reagir como a nossa mente está. E tudo isso tem a ver com as nossas vivências, como que cada uma de nós fomos criadas, como que nós fomos inseridas na sociedade. E assim, a pergunta que eu faço aqui nessa tarde é: como estão as suas emoções? Por que emoções? Porque nós passamos por diversos tipos de emoções. Como estão as suas emoções, minha querida? Como que você se vê? Como que você se enxerga? Eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. E gostaria de chamar aqui 3 irmãs. Bem rapidinho. Bem rápido. Olha lá, 3 mulheres corajosas. 3, por favor. 3 que puderem vir até aqui à frente. É bem rápido. Eu vou fazer só uma pergunta para elas. Como que a irmã se chama? Vitória. E aí eu quero que a irmã Vitória diga para vocês quem ela é. Serva, filha, mãe, amada do Pai. E sou também... Amém. Como que é o nome da irmã? Vera Pinheiro. Irmã Vera, diga para as irmãs quem é você. Meu Deus, foguinho. Mais alguma coisa, irmã? Esposa, mãe, gestora, serva, adoradora. Aqui está a irmã Eliene. Diga, irmã Eliane, por favor, quem é você para as irmãs que estão aqui? Eu sou uma mulher que preciso melhorar a cada dia. Eu sou uma mulher que levo em minhas responsabilidades outras mulheres. Eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou eu. Amém. Muito obrigada. Podeis assentar. Uma salva de palmas para elas, irmãs. Vocês perceberam que quando eu fiz essa pergunta, e às vezes as pessoas pedem para que nós nos apresentemos, e no primeiro momento a gente fica até meio assim, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? E aí elas se apresentaram, falaram um pouco delas. Houve uma delas que falou de questões pessoais, a outra falou quem ela era, o que ela faz, isso é aquilo. E eu reproduzo essa pergunta para vocês. Quem é você? Mas a pergunta, eu vou mais a fundo. Quem é você com você?
Não a você que se apresenta para outra, que também faz parte. Não você que diz: eu sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu não estou duvidando de nada disso. Mas a pergunta que eu faço nessa tarde: quem é você com você? Responda para você durante esta palestra. Comece a pensar quem é você. Você com os seus sentimentos, você com as suas emoções, você quando se deita na tua cama e coloca a tua cabeça no travesseiro. Você quando está sozinha. Você quando não está com o teu marido. Você quando não está exercendo o papel como mãe. Mas você com você. Quem é você? Minhas queridas, nós somos formadas. E eu sempre falo algumas coisas nas minhas palestras, quando eu dou uma introdução, para que nós possamos entender. Nós somos formadas com características, temos personalidade, um quanto a gente herda, como cor de cabelo, cor dos olhos, mas o outro quanto é o meio em que eu vivo, onde eu estou, que me faz ser quem eu sou, baseado em coisas que eu trago da minha infância. E através da minha infância, da minha história, daquilo que eu herdei, como cor de cabelo, cor dos olhos, eu herdo coisas da minha personalidade. Porém, há uma dialética entre o meio ambiente onde eu vivo, eu me relaciono, e aquilo que eu tenho características herdadas. Tem características da personalidade que eu herdo, assim como cor de cabelo. Porém, o meio ambiente pode moldar essas características e me fazer uma pessoa mais tranquila, mais agitada, mais ansiosa, menos ansiosa. Isso tem a ver com o meio em que a gente vive. E nós aqui, todas que estamos aqui, somos alguém que um dia fomos criança, nos tornamos jovens, e aqui estamos. A nossa história foi construída lá na infância. E através da nossa história ser construída, nós vamos e continuamos construindo a nossa história. Porém, muitas das nossas coisas, muito do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, por exemplo, tem partes da nossa personalidade que são definidos na primeira infância, até os 5 anos de idade. Outras questões vão se definir na adolescência. E aí nós nos tornamos adultas. Uma pergunta: todas que estão aqui são casadas ou tem solteiras? Solteiras. Tá, para eu saber. E aí, isso que a gente vai se formando, se constituindo como sujeito, esse eu, que é a irmã Valquíria, que é a irmã Maria, que é a missionária Lourdes, que é a outra irmã, que é cada uma de nós, vem da nossa história. E cada uma de nós temos a nossa bagagem. E aí, a nossa bagagem faz com que nós tenhamos atitudes e venhamos a agir em muitos momentos, não porque, olha que sério, não porque a gente quer, mas às vezes até inconscientemente a gente age. Como assim, irmã Valquíria? Existem atitudes nossas que nós tomamos de forma inconsciente, que são baseadas na nossa história de vida. Eu gosto muito de explicar algumas coisas. Por exemplo, eu posso vir num ambiente onde eu olho todas de vermelho e o fato de estar de vermelho despertar em mim algo, de repente, muito positivo, e eu ficar eufórica e feliz. Mas isso não tem a ver com o aqui e agora, de vocês estarem com saias vermelhas, mas tem a ver com vivências que eu vivi lá no passado. Por exemplo, associar a saia vermelha a um Papai Noel, a alguém que chegou em casa e me entregou um presente, e que foi algo muito feliz para mim. Porém, o contrário também pode acontecer, onde alguém um dia me feriu com palavras, uma professora, um marido, alguém na minha história de vida estava com uma roupa vermelha e eu associei a roupa vermelha. Então, quando eu olho a roupa vermelha, inconscientemente eu sinto uma angústia. E eu não sei por que eu estou tendo uma angústia. As irmãs entenderam? Amém? Amém.
Ótimo, vocês são muito espertas. E aí, tudo isso vai fazendo com que nós venhamos para esse mundo e venhamos a agir com as pessoas que estão ao nosso redor, baseado nas nossas experiências. Opa, nas nossas experiências, sim. Porém, o importante que eu venho dizer para vocês é que, mesmo sendo baseado nas nossas experiências, tem coisas que a gente age de forma consciente, sabendo o que a gente vai fazer, e tem coisas de forma inconsciente. Porém, quando nós somos tratadas, quando o nosso coração, quando os nossos sentimentos, quando as nossas emoções são tratadas, aquilo que seria negativo pode se tornar positivo. Amém? Então, eu tenho atendido muitas líderes, muitas mulheres, e eu tenho observado que essas mulheres, muitas delas andam às vezes tristes, às vezes esgotadas. Eu percebo até mulher com síndrome de burnout. O que é? Excesso de trabalho, onde começam até a deprimir, viver de uma forma que não tem prazer em muitas coisas que antes tinham. Outras vivem deprimidas, outras vivem ansiosas, outras com síndrome do pânico. Tudo isso tem muito a ver com a nossa história, com todas as nossas coisas que a gente vai carregando. E aí eu quero ler com vocês mais um versículo da palavra de Deus, mais um trecho, na verdade, que se encontra... Deixa eu só achar aqui. Que, irmãs, agora eu já cheguei na hora do óculos. A idade chega e a gente precisa... Perdão. Quero ler um trecho para a palavra com vocês. Irmãs, olha como a gente às vezes anda até correndo, tão agitada, que a gente acaba até perdendo. Esses dias eu estava vindo da Argentina, e no caminho, eu não sei onde eu deixei a minha Bíblia, porque a gente sempre tem uma Bíblia que é a mais velhinha, que a gente mais gosta, que a gente sabe onde tudo está. E aí eu não sei. Eu estou crendo que ainda vou achar, porque eu tinha certeza que ela estava na mala. Quando eu desmanchei as malas, que eu fiquei alguns dias para lá, eu não achei. Eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra em Mateus 14 e o 24. Eu vou ler a partir do 24. E entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Digam comigo: teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Nessa passagem, irmãs, fica muito claro o quê? Que quando Pedro olha para Jesus e ele entende que é Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Porém, quando Pedro não sabe quem é, ele fica assustado. E não é assim na minha e na sua vida? Muitas vezes nós somos tomadas pelo medo. Medo do novo,
medo do incerto, medo do que vai ser. Tudo que é novo gera insegurança e pode gerar medo. Mas o que nós precisamos entender, minhas queridas, é que nós temos Jesus, que mesmo em frente ao medo, mesmo frente às preocupações, mesmo frente às ansiedades, nós temos um Deus que cuida de nós. Então, nós sabemos que a ansiedade, o medo, a preocupação tem levado a muita de nós até um desequilíbrio emocional. Ficamos angustiadas, ficamos preocupadas, e muitas das vezes eu observo mulheres que se paralisam frente ao medo. Ficam paralisadas e não conseguem fazer nada. Mas vocês sabiam que a maioria dos nossos medos, das nossas preocupações, mais de 90% delas são só fantasias e elas não acontecem? E nós sofremos por antecipação? Nós, seres humanos, principalmente nós mulheres. Por quê? Porque nós acabamos nos tornando muito ansiosas. Por quê? Nós vivemos num momento onde o excesso de atividades, o excesso de expectativa, nos leva a um lugar que em muitos momentos nos paralisa. A gente quer muito uma coisa e a gente começa a fantasiar. A gente já começa a colocar aquilo na nossa mente. E a gente começa a criar. Porque nós, mulheres, meninas, nós temos uma capacidade para criar coisas que só Jesus na causa. A mulher fantasia tanto. O homem liga para a mulher já tem um tipo de pensamento. A mulher liga para o esposo e diz assim: oi, amor, tudo bem? Eu te amo. Ele diz: tudo bem, eu te amo. A mulher, quando o marido liga, ela já liga para a amiga e fala assim: viu, você sabia que o meu marido ligou hoje para mim dizendo que me ama? Será que tem alguma coisa? Aí eu acho que tem alguma coisa de errado. A outra: irmã, nem me fale isso, ele te ligou, mas ele não liga. Que diferente, que estranho. E começamos a fantasiar. Nós temos essa tendência. E vocês sabem por quê? Porque fomos criadas assim. Desde a nossa infância, quando criança, foram nos ensinados, principalmente as mais jovenzinhas, que nós iríamos nos casar, né, pastora? Com um príncipe que ia vir, né, pastor Valdomiro? Num cavalo branco. E aí, a gente fantasia. E a gente tem dificuldade de entender o real. E a gente fica criando expectativa em relação ao marido, em relação ao filho, em relação à amiga, em relação à igreja, e expectativa em cima de expectativa, e a gente se frustra. Por que a gente se frustra, irmãs? Porque a gente vive muito de fantasia. E a ansiedade também é uma coisa, minhas queridas, que nos leva, o medo nos leva à ansiedade. Porque o medo é uma preocupação, sim ou não? Eu tenho medo do certo ou do incerto? Daquilo que eu conheço, daquilo que eu não conheço. E aí vem a famosa ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que a preocupação com o futuro. E a gente começa a adoecer. Como eu tenho certeza, não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que algumas aqui ficaram tão ansiosas por esse encontro. Mas será que eu vou conseguir a minha saia vermelha? Jesus amado. Meu Deus. Será que... eu não posso me atrasar. Ótimo. Tem preocupações necessárias. Medo é necessário. Porque o medo nos protege. Amém? Só que o medo em excesso nos paralisa. É o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a caminhar sobre as águas quando ele olhou para Jesus.
Porém, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou. E assim somos nós. Tem momento, minhas queridas, que as circunstâncias não vão ser favoráveis. E aí nós precisamos exercer o quê? A nossa fé. Falar, não está bom, isso não está certo, mas eu vou sim, porque eu sei que em nome de Jesus isso vai passar. Eu sei que em nome de Jesus eu vou caminhar sobre as águas. Você vai caminhar sobre as águas, sobre os obstáculos da sua vida, sobre os pensamentos negativos, sobre o seu pessimismo. Minha irmã, não se paralise no problema, mas acredite, existe um Deus que está no controle da tua vida, e Ele continuará cuidando como cuidou. Talvez você diga, mas irmã Valquíria, eu tenho tantas marcas, eu tenho tanto sofrimento. Mas minha amiga, você tem marcas, mas você está viva. Você sofreu, mas você está aqui nessa tarde. Você sobreviveu, você passou dificuldades, com dores, traições, decepções, mas você está aqui. E a sua vida não se resume ao seu passado. Irmãs, outra coisa que nós mulheres, às vezes, temos dificuldades, às vezes, de administrar, é quando nós vivemos num ambiente mais estressante. Porque quando tudo vai bem, quando a conta bancária está lá grande, quando o limite do cartão está enorme, ô glória, não é? Agora, irmãs, e quando a conta chega para pagar, quando a crise financeira chega, quando a crise no casamento chega, e aí? Nós precisamos lutar e crer e jamais desistir, sabendo que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas, um dia essa dificuldade, esse problema vai passar. Irmãs, é bem verdade que quando a gente está triste, quando a gente está preocupada, preocupação é preocupação com o futuro. Triste, decepcionada, às vezes presa no passado, porque a depressão nada mais é do que quando a gente está presa com o passado. Na ansiedade, a apreensão, o medo, a incerteza, a preocupação faz com que nós venhamos a adoecer. E aí, existem sintomas que são sintomas psicológicos. Sabe o que acontece muito com as mulheres? Olha, eu gaguejei, muito. Eu também me incluo. Dificuldade de concentração. Quando a gente está preocupada, a gente tem dificuldade de concentrar. Vem para o culto, e aí Deus está falando no culto. E a gente está lá sentado. Mas Jesus tem misericórdia. Oh, meu Deus, como que eu vou fazer amanhã para pagar a conta? Como que eu vou fazer amanhã para pegar o ônibus? Como que eu vou fazer, Jesus? A gente não presta atenção no que está acontecendo. Porque a gente fica preocupado só com o problema. Nós temos uma tendência a pegarmos uma luneta. É assim, ó. É como se fosse esse microfone. E a gente fica olhando para o problema, lá no foco. E a gente olha para o problema, e o problema é desse tamanho. É uma coisa na nossa vida. Mas o problema começa a crescer, cria uma proporção. Minha amada, pare de focar no problema. Saiba que existe o problema sim, existe a dificuldade. Não estou dizendo para você não pensar, mas saiba que ao redor desse problema tem um monte de coisa boa. Por exemplo, está
com problema com o marido, está bem com o filho, está bem lá no trabalho, está bem na igreja. E você vai orar pelo teu marido. E Deus vai tocar, e Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas se você estiver ansiosa, se você estiver irritada com problema com o marido, e começar a discutir, começar a falar, o problema começa a crescer. Tem coisa, minhas queridas, que não depende de nós. Não depende do que a gente venha fazer. Outro sintoma psicológico: preocupação exagerada, isolamento. Tem aquelas que quando estão tristes, elas se isolam. E aí começa a se isolar, não quer vir mais para o ciclo de oração, não quer mais frequentar. Falou assim, eu vou hoje, porque hoje eu me encontro. Mas se hoje Deus não falar comigo, eu não vou mais. E eu vou ver, porque eu estou precisando muito. Glória a Deus, que com toda dificuldade você veio. Quando você tiver uma dificuldade, minha irmã, mesmo com dificuldade, venha para a casa do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelo fogo, estarei contigo. Então a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar, mas você vai sobreviver. Isso está dizendo o quê? Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, mas nós temos eles. E com ele nós vamos cuidar do nosso coração. Com ele nós vamos cuidar das nossas emoções. E não vamos ficar naquela. Olha, sabe, irmã Valquíria, para mim tudo dá errado. É que a senhora não sabe a minha vida. Irmãs, a Bíblia diz que bênção ou morte estão no poder da língua. Pare de dizer que para você não dá nada certo. Para de dizer que você não nasceu para ser abençoada. Você é filha do Rei. Você é a filha do Todo-Poderoso. O Senhor tem bênção para você. Mas para isso, você tem que acreditar. Porque às vezes o Senhor quer te mostrar algo de bom, algo maravilhoso. Só que você fica naquele seu pensamento negativo, você fica presa àquilo e você não consegue caminhar. E aí você se afunda. Insônia. Irmãs, vocês sabiam que dormir é algo extremamente necessário? Irmã Valquíria, mas eu não consigo dormir. Irmãs, eu vou contar uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás, eu tive um problema muito sério na minha vida pessoal. Muito, muito sério. Eu confesso que eu fiquei uma noite sem dormir. E aí eu chorei, não dormi, fiquei a noite toda pensando. Aí depois, eu peguei aquele versículo que diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu entendi que aquele problema não dependia de mim para eu resolver. E eu falei, eu vou entregar nas mãos do Senhor. E aí realmente eu entreguei. O problema não foi resolvido em uma semana. O problema não foi resolvido em 2 meses, em 1 ano, em 2. Foram anos. Mas eu estou aqui para dizer para você, aquele problema foi solucionado no tempo de Deus. Aí, irmã Valquíria, a senhora ficou chorando esses anos por causa do problema? Não. Eu falei, eu vou caminhar, vou fazer as minhas coisas, vou fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E assim foi. Irmãs, o Espírito Santo de Deus está me tocando a falar sobre isso. É algo que eu não falo normalmente. Irmãs, eu passei por um momento onde eu fui traída. Eu era bastante jovem. Meu marido era cristão. Mas por algo que aconteceu na vida dele, ele me traiu com uma pessoa pela internet. E eu era daquela autossuficiente, que eu dizia, se um dia eu for traída, eu jamais vou perdoar. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E, irmãs, sabe o que aconteceu? Eu não só esperei. No primeiro momento eu falei, não quero saber isso e aquilo.
Mas o que aconteceu depois? Eu fiquei esperando, eu fiquei orando, eu fiquei buscando. E por onde eu ia falar a palavra de Deus naquela época, eu era bem jovem, eu tinha 33 anos. O Senhor usava um vaso que não sabia de nada para falar: minha filha, fica no teu lugar, porque o propósito que eu tenho na tua vida e na vida do teu marido, eu vou cumprir. E aí Deus foi tratando o meu coração. Irmãs, hoje eu conto essa história. Parece que eu estou contando a história de alguém. Parece que eu não estou contando a minha história. Mas por quê, irmãs? Porque o Senhor me curou. O Senhor sarou as minhas feridas. O Senhor cicatrizou as minhas feridas. Eu não sei qual é a tua ferida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você tem passado ou tem vivido. Se foi traição com o marido, com amigas. Se foi decepção na igreja. Se foi com o pai. Se foi com quem quer que seja. Eu estou aqui como a embaixadora do céu para dizer nesta tarde que se você abrir o teu coração, o Senhor cura todas as tuas feridas. Mas para curar, minha irmã, eu sou psicóloga. No meu consultório, eu sou especialista em casal e família. Foi onde, na época, eu falei, eu vou me especializar. Isso já faz mais de 20 e poucos anos. 20 anos. E aí eu fui me especializar e eu não parei frente ao problema. Sabe o que eu fiz? Eu continuei orando, eu continuei buscando, eu continuei estudando, eu continuei trabalhando, eu me sustentava, autossuficiente, fazia isso e aquilo. E na hora certa, ele voltou. E na hora certa, ele voltou transformado. Porque Deus usou um vaso dizendo: ser filho de pastor não significa que está convertido. Tem filhos de pastor convertido e tem filhos que não. Como tem muita gente que está na igreja e não está convertido. E precisava. E Deus precisava trabalhar. E aí Deus trabalhou nele. Deus trabalhou em mim. E hoje o meu marido é o vice-presidente num campo com 400 pastores. O improvável, o impossível aconteceu. Diziam para mim: você é louca. Você é bonita. Apareceu o juiz, os médicos que trabalhavam, todo tipo de seta aparecia. Mas eu sabia qual era o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. E aí eu não queria me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu falei, eu vou estar na vontade de Deus, chorando, doendo, mas superei. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E eu posso testemunhar. Eu vivia bem, irmãos. Eu não tinha problema com meu marido. Mas, se nós dermos lado, o mundo espiritual é real. E existem legalidades, onde o inimigo aproveita as brechas. Mas que o sangue de Jesus nos proteja. Que nós possamos estar blindadas. Que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa família possa estar blindada. Para que nenhum mal venha até nós. Irmãs, a ansiedade, ela traz sintomas físicos. Tem pessoas que estão com falta de ar, taquicardíaco, e fala: Senhor, meu Deus, eu vou desmaiar, eu vou infartar. Outras têm diarreia, medo de pessoa, medo de estar na casa, medo de estar no meio de pessoas. Tudo isso tem a ver com ansiedade. Só que tem a ansiedade normal, que é aquela preocupação normal. Porém, existe a ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela sai da ansiedade e vai do transtorno TAG, transtorno de ansiedade generalizada, onde em qualquer situação vai cantar um louvor, coração dispara, vai fazer um serviço, coração dispara. E eu estou dizendo isso porque eu sei que aqui no meio existem mulheres com transtorno de ansiedade, existem mulheres com transtorno de pânico. Mas eu estou aqui para dizer que é uma doença emocional, uma doença da alma. Mas o Senhor Jesus cura doença da alma. O Senhor Jesus cura ansiedade. Para isso, abra o teu coração. Comece a entender, minha querida, que você não é perfeita. Que você vai fazer o seu melhor, porém você não é perfeita.
Deus não te chamou porque você é perfeita. Deus te escolheu para te capacitar e para te usar. E através do teu testemunho, através do teu comportamento, almas se chegarão a Deus. Você quer discipular? Você quer evangelizar a tua vizinha? Você quer evangelizar no teu trabalho, na universidade? Olha o teu comportamento, porque o teu comportamento fala muito mais alto do que palavras. Não adianta nós dissermos alguma coisa e agirmos de outra coisa, mas que nós possamos ter um comportamento de uma serva do Senhor, porque quem tem um comportamento do serva do Senhor, ele cuida, ele cumpre os propósitos. Às vezes eu ouço assim, sabe, pastora Lourdes, mas Deus me fez uma promessa, pastor. Pastora, Deus me fez uma promessa, mas Deus não cumpriu na minha vida. Será que você está no lugar que o Senhor te fez da promessa? Ou você saiu do lugar da promessa? Deus nos dá a promessa, minha irmã, mas não saia do lugar da promessa. Deus quer cumprir na tua vida os sonhos dele em você. Mas para isso, você precisa estar no lugar que ele te chamou. E às vezes pela ansiedade, nós temos uma tendência a querer mudar as coisas. Se nós formos ver o exemplo de Sara, a promessa foi feita para quem? Para? E o que aconteceu? Sara pega e chega para Abraão, pela ansiedade dela, e fala, arruma um filho. E Abraão aproveita a situação, né? Fala, vamos lá. E deita com Agar, a história vocês conhecem. E nasceu quem? Que vem a descendência dos muçulmanos. E até hoje, por causa de uma mulher desesperada, por causa de uma mulher ansiosa, o mundo sofre com as guerras no mundo muçulmano. Então, que o Senhor nos dê controle emocional. Mas o Senhor não vai te dar controle emocional, minha querida, se você não exercitar e não quiser. Porque Deus não invade. Deus te dá o livre-arbítrio. Para isso você pode falar, mas irmã Valquíria, é tão difícil controlar minha mente. Realmente é. Mas se você estiver cativa, obediente ao Senhor, e você falar, a partir de hoje, nenhum tipo de ansiedade vai me dominar. Se você colocar isso dentro do teu coração, eu como profissional te garanto que nada vai te dominar, ansiedade nenhuma. Você tem que dizer, foi até aqui, chega, até aqui me desesperei, mas a partir de agora, eu vou agir de outra forma. O problema está lá, a dificuldade está lá, Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos, isso não depende de mim. Opa, não depende de mim, porque o que depender de você, é você que vai fazer. Mas o que depende de Deus, não adianta você querer apressar Deus, falar o tempo, fazer a hora. Não, Deus vai cumprir se você ficar no propósito na hora certa. Então, minhas queridas, aí depois da ansiedade, hoje tem a famosa depressão. Até que hora que eu vou, irmãs? 16? Então já deu meu horário. Misericórdia. Oi? 16:10. Então, minhas irmãs, a depressão. A depressão é preocupação com passado. Eu fico presa no passado. E aí eu fico, mas quando eu era jovem, quando eu era solteira, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Irmã, e se não existe? É coisa da sua cabeça. Para de viver presa no passado. Para de ficar pensando no seu trauma. Pare de ficar pensando na sua dor. Existem vários tipos de depressão. Depressão crônica, aquela que vem desde a infância, que normalmente acontece quando uma criança é rejeitada, lá no útero. A depressão biológica, essa é bem interessante que vocês prestem atenção. Mulheres na menopausa pode ter esse tipo de depressão. Outro tipo de depressão, tireoide, Parkinson.
Então, às vezes, a pessoa está com problema na tireoide, ela tem uma tristeza, ela tem uma angústia, ela está orando, ela está buscando o Senhor. Busque a ajuda de um profissional, porque pode ser que você esteja com uma depressão biológica. Depressão por perdas. Ah, irmã Valquíria, a pessoa está chorando. Chora. Coloca o teu sentimento para fora. É necessário, é importante que você coloque o teu sentimento para fora. Porque quando você não coloca o teu sentimento para fora, isso pode se tornar em doenças psicossomáticas. O teu corpo pode vir a adoecer. Então, assim, quantas aqui passaram por lutos? Então, é o primeiro aniversário sem a pessoa querida, é o primeiro aniversário seu, da pessoa, é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos pais, são as marcas, as datas comemorativas. Então, o luto vai diminuindo, você vai ficar com as saudades, você vai lembrar daquela pessoa querida, mas você não vai se paralisar, porque se você não morreu, é porque você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito, e Deus tem algo para cumprir na tua vida. Para de dizer, por que eu não fui junto? Por que eu não fiquei lá? Por que Deus não me levou? Deus não te levou porque você tem algo para cumprir nessa terra. Deus te chama como líder, como coordenadora, para que você possa levar o evangelho de Cristo às nações, a essa terra. Então pare, chore, fale da sua dor, mas diga, eu não vou ficar paralisada no luto, eu vou caminhar, porque o Senhor tem propósito na minha vida. Depressão por culpa. Essa depressão tem uma depressão que a gente diz assim, a culpa real de algo que a gente realmente fez, em que a gente é culpada porque a gente fez algo, e a culpa da fantasia, culpa real. Eu peguei uma jovem mulher que ela pensou em se suicidar, pegou o carro e ela chegou até mim. E ela era cristã, casada, esposa de um pastor de um campo. Nosso campo é imenso e essa pessoa não é nem do nosso campo. Ela é de outra cidade. E aí ela chegou até mim e falou assim, eu estou muito deprimida, tomando um monte de medicamento. E aí o que aconteceu? Eu fui descobrir a história dela. Ela falou assim, porque meu marido não dá bola para mim, porque eu não sei, porque isso e aquilo. E aí eu fui descobrir, ela que traía o marido. E aí ela estava com culpa. Aí o inimigo de nossas almas, que vem para bombardear, falou, vai se matar, porque agora não tem mais jeito para a sua vida. Então o inimigo vem e coloca a culpa. Isso é uma culpa real, culpa da fantasia. Eu discuti com alguém e aquela pessoa morreu uma semana depois. Ela morreu, a culpa é minha. A pessoa ficou doente porque eu fiquei com raiva dela. Para. Você não é onipotente. Você não é Deus. Você não causa doença em ninguém, você não mata ninguém. A Bíblia diz, irai-vos, mas não. Então, quando a gente se ira, é porque a gente se ira. E a gente fica com raiva. Mas aí está a nossa saúde emocional. O que eu vou fazer com a ira? Eu vou dizer para o Senhor, Senhor, estou com raiva, estou irada, mas eu não vou deixar isso descer para o meu coração, está nas tuas mãos, e o Senhor cuida de mim, Senhor, me ajuda, porque senão entra o quê? A famosa mágoa, ressentimento, onde as pessoas estão com diabetes. Irmãs, preste atenção, não é que quem tem diabetes é por essa questão, pelo amor de Deus. Não é quem tem depressão, que é depressão por culpa. Pelo amor de Deus. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Mas existem casos de doenças psicossomáticas, como diabetes, gastrite. E a pior doença da mágoa e do ressentimento se chama o câncer. Estudos mostram que você pode ter uma predisposição genética ao câncer. Porque alguém da tua família tem, através da neurociência, porém, se você souber se libertar das suas mágoas, das suas tristezas, o que vai acontecer? Você não vai ter câncer. Então, minha amiga, está triste, está chateada? Não precisa maltratar, não precisa tratar mal ninguém, mas fale para o Senhor. E eu chegar para alguém que te magoou e dizer, irmã, eu me senti magoada. Por que a senhora me disse isso? Porque nós temos uma tendência também
a achar que o outro nos disse alguma coisa que necessariamente não disse. Famoso ruído de comunicação. Então, para de achar que a irmã está olhando torto para você. Para de ser persecutória. Para de achar que aquela não gosta de você. Vamos entender. De repente, aquela pessoa está com um problema, irmãos. De repente, aquela pessoa está precisando da tua ajuda. E quando você diz para ela, está tudo bem com você, minha irmã? Ela pode começar a chorar e contar que está um problema. E você, ao invés de ficar magoada, ressentida, ser um canal de bênção para ajudar aquela irmã a sair do problema dela. Porque o Senhor nos chamou para que nós possamos ajudar umas das outras. Irmãs, nós não somos responsáveis pelo mal que acontece com os outros. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Você quer ter as bênçãos do Senhor? Então escolha ser feliz, escolha ser alegre. Ser feliz não significa que você não vai ter problema. Mas é saber que mesmo aos problemas, às dificuldades, você é capaz de agradecer a Deus. Porque um dia Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele deu a vida. Então vamos ser mulheres gratas. A gratidão cura as nossas emoções. A gratidão nos sara. Estudos mostram que pessoas gratas vivem mais. Pessoas gratas são felizes. Então, irmã, agradeça a Deus. Queimou o micro-ondas, mas agradece a Deus porque a máquina de lavar está funcionando. Agradece a Deus. Fala, irmã Valquíria, olha, estragou o carro, mas agradece a Deus que você tem perna e pode pegar uma Uber, pode pegar um ônibus e chegar aqui. Gratidão gera gratidão. E o pai olha para você e diz, a minha filha é grata e eu vou derramar bênção, e eu vou derramar bênção. Então não importa, minha irmã, o que você está passando, não se compare com a outra, não se compare com o marido da outra, não se compare os seus filhos com os filhos dos outros. Você sabia? Você é o tom emocional da tua família. Se você estiver bem emocionalmente, a tua família vai estar bem. Porém, se você emocionalmente estiver desestruturada, a tua família vai estar desestruturada. Você está triste com o marido? Ou está triste com o filho? Não vai chegar para o filho e vai falar, olha lá, seu pai, olha lá o que ele faz. Não, minha irmã, o filho já percebe, o filho já vê. Mas profetize bênção no seu lar, profetize bênção na sua família, que você vai ver que as coisas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Deus vai te abençoar. Minha irmã, cuide da sua alma. Cuide dos seus desejos, dos seus sonhos. Pare, cuidado com essa coisa de ciúmes. Ciúmes o que é? Eu quero outro só para mim. Tem irmã que fica com ciúmes da pastora. Aí chega outra perto da pastora, a pastora é uma. Aí fala, tá vendo? A pastora Lourdes nem olhou direito hoje para mim. Irmãs, tenha misericórdia da pastora. Chega e diga para ela que você a ama. Profetize bênção sobre a vida da tua pastora. E entenda que a tua pastora tem um rebanho inteiro. Você não é única. Não precisa ficar com ciúmes da pastora. Mas ore, esteja do lado dela, esteja próxima dela. E não fique com ciúmes que a outra está perto dela. Vocês sabiam que o ciúmes é algo bem primitivo? O ciúmes é lá da infância, dos 5 anos de idade. Psicologicamente falando, pessoas ciumentas, olha, não quero bater na irmã Valquíria. Eu estou aqui para ajudar, para a gente se entender, tá bom? Pessoas, ciúmes em pouquinho, é cuidado. Só que o ciúmes excessivo, pastor, é patológico. Vira doença, vira um transtorno emocional. Tem mulheres que não vivem o melhor de Deus nessa terra, porque vivem o tempo todo enciumada. Não vivem um casamento feliz, porque ficam achando que o marido está traindo. Esses dias, faz um mês mais ou menos, recebi uma ligação. E aí o que aconteceu? A pessoa chegou para mim, começou a falar comigo de uma forma
áspera. O que você ligou para o fulano e tal? Eu falei, não liguei. E aí eu falei, você deve ter visto alguma coisa errada, eu sou psicóloga, ou ele me ligou alguma coisa. Resumindo, de repente eu falei, não fique com isso, com ciúmes. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou crente, eu sou isso, eu sou psicóloga, parará. De repente aquela moça começou a chorar e falou assim, eu toquei o meu marido de casa hoje, porque eu achei que ele tinha ligado para você, e eu achei que você era uma amante dele. Eu falei, pois corra pedir perdão para ele, chame ele e trate os seus ciúmes. Ciumento demais. Sabe por que a pessoa é ciumenta demais? Porque se ela estivesse no lugar do outro, é aquela pessoa que tem tanto medo de errar, de fazer algo errado, e que quando vê que o marido faz algo, tem a possibilidade, se ela estivesse no lugar do marido, talvez ela fizesse. É sério. Então vamos cuidar dos ciúmes. Porém, os ciúmes, você não tem culpa por sentir, porque foi na infância que você desenvolveu os ciúmes. Eu não estou aqui para julgar nenhuma de vocês, minhas queridas irmãs. Eu, assim como vocês, tenho milhões de defeitos. Porém, nós temos que entender o que nós podemos fazer para mudar. Deixe esse ciúme de lado. Olhe para você, eu sou escolhida, sou eleita. Seja bonita, seja cheirosa, se arrume. Espere o marido. Espere o marido chegar em casa e fala, o meu marido é meu, é o Senhor que me deu. Ai, irmã Valquíria, mas a outra quis pegar. Você fala assim, mas não vai pegar não, porque ele é meu, é o Senhor que me deu, eu não desisto dele. Não desista do teu marido, não desista dos teus filhos, não desista da tua família. Irmãs, agora o pior dos sentimentos, é um sentimento que a psicologia diz, que é o diabólico, se chama inveja. O invejoso, irmãs, ele não só quer ter o sapato que você tem, a saia que você tem, o carro, a casa. Olha como é sério. O invejoso, olha que sério, quer o teu marido, a invejosa, quer o teu cabelo. E se puder, ela quer matar você para pegar o teu lugar. Mas aqui está um exército de mulheres blindadas pelo poder de Deus, que nenhum demônio, que invejosa nenhuma vai ter poder sobre a tua vida. Então, minha irmã, viva em espírito de oração. Se você sentir algo contrário, o Espírito Santo de Deus testifica. E você diz, essa pessoa é invejosa. Aí tem gente que diz assim, a invejosa eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou dar um presentinho para agradar ela, porque quem sabe ela fica melhor. Irmãs, para invejosos não se dá nada, porque o invejoso fica com a raiva até do presente que você dá para ela. Invejosa, você não precisa brigar, atenta, esperta, com o olhar de águia que o Senhor te deu e falar, daqui eu me desvio, para cá eu vou e para lá eu não vou. Então, minha irmã, quem é você? Quem é você? Com seus traumas, com seus problemas, aquilo que você viveu na sua vida, aquilo que te frustrou, aquilo que te machucou. Existe um Deus que cura a ferida, que cicatriza o teu coração, que te fortalece, que se você quiser, você essa coisa do teu abuso sexual. Ah, irmã Valquíria, mas vai falar nisso? Vou falar. Porque Deus me chamou para falar dessas áreas. Daquele dia que você apanhou, daquele dia que você ouviu uma palavra maldizente de alguém, daquele dia em que aquela tua melhor amiga te pediu dinheiro emprestado, te enganou e não te pagou. Tudo isso que te feriu, tudo isso que te machucou. Existe um Deus te perguntando nesse momento, que queres que eu te faça, minha filha? O que eu te aconselho? Joga nos pés do Senhor, joga na oração, porque na oração há transformação. E aí uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder de Deus, mulheres curadas, mulheres transformadas. E eu quero perguntar aqui, alguma mulher que quer neste momento, não precisa levantar a mão, porque eu não vou expor mulher nenhuma. Isso eu não faço, jamais. Mas que você quer ser curada,
que você tem algo dentro de você, que só você sabe, e que isso te impossibilita de crescer, que isso tem te impossibilitado de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Minha irmã, pare de se comparar com as outras. Seja você, se ame, se respeite, saiba o seu momento. Saiba que aqui não existe Mulher Maravilha, mas aqui existe Mulher de Deus. Mulher de Deus é diferente da Mulher Maravilha lá do filme. A Mulher Maravilha tem os poderes lá e acaba. A Mulher de Deus tem um poder que vem do céu, e o poder do céu é derramado, e quando ela está cheia do Espírito Santo, não tem demônio, não tem ciúmes, não tem inveja, não tem transtorno emocional, mas tem cura, e o Senhor quer te curar nessa noite. Posso orar com elas, pastor? Minhas irmãs, se ponham em pés. Nesse momento, eu vou orar com vocês, em silêncio, só um momento para o que eu vou dizer. Nesse momento eu quero que vocês façam uma oração, aquela oração que talvez você nunca fez, mas que você sabe que você vai sair daqui transformada, que você sabe que você vai caminhar por sobre as águas, que o medo vai embora, que a preocupação vai embora, que a tristeza vai embora, mas é aquela oração que você vai falar com o Pai. Nesse momento, se você tiver alguém para entregar nas mãos do Senhor, alguém que porventura você ainda não perdoou, o Senhor diz na palavra dele que quem não perdoa, as suas orações não são respondidas. Não adianta estar no círculo de oração, não adianta estar orando, não adianta estar buscando se não perdoar. O Senhor quer que você perdoe. Perdoar não é concordar com a maldade que te fizeram. Perdoar não é você aceitar aquilo de errado, mas perdoar é você dizer: aquilo vai ficar para trás, eu vou seguir em frente, eu vou caminhar, porque o ontem já foi, o futuro a Deus pertence, e o hoje é a dádiva divina que o Senhor está te dando. A dádiva de hoje é: Jesus quer curar o teu coração, Jesus quer curar as tuas feridas. Fale com Ele: Senhor Deus e Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor me orientou a falar com tuas filhas, Senhor. Eu sei que existem pessoas aqui que na infância sofreram traumas, sofreram dificuldades, que passaram pela adolescência de momentos difíceis. Mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Existe um Deus que está sondando o coração, ó Pai. E esse Deus é o Senhor dos exércitos, porque não há outro Deus além de ti. Pai santo e poderoso, entra dentro das tuas filhas. Eu fiz uma pergunta: quem elas são, como que elas são quando elas colocam a cabeça no travesseiro. Mas ó Espírito Santo de Deus, entra dentro das tuas filhas agora e enche ela do teu Espírito Santo. Renova tuas filhas com força, renova elas com poder, renova elas com coragem, para que elas possam sair daqui marchando, crendo, confiando e sabendo que o Senhor é na vida delas, que elas possam sair daqui deixando o passado, aquilo que machucou, aquilo que doeu, elas estão entregando em tuas mãos, Senhor, que elas possam sentir nesse momento, entregando toda a dor, entregando todo o sofrimento, mas que elas possam sentir nesse momento um renovo de paz, um renovo de amor, um renovo onde o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro do coração. Que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, possa guardar os corações dela, porque nós sabemos, ó Pai, que os teus pensamentos são maiores e mais altos do que nós podemos pensar e imaginar. Amém? Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Amém.